Vejamos neste vídeo como resolver um problema muito característico de transformações lineares. Tem a ver com o estudo dos valores próprios e dos vetores próprios de uma transformação linear. Imaginemos o seguinte problema. Imaginem a seguinte transformação linear de R3 em R3, tal que o t de x, y, z é 3x menos y mais z, menos x mais 5y mais z, x menos y mais 3z. Imaginem que pretendemos obter os valores próprios e os respectivos vetores próprios da transformação. Pretendemos uma base de vetores próprios. Queremos ainda obter a matriz de mudança de base de vetores próprios para a base canónica. E por fim, indicar ou obter a matriz de transformação na base de vetores próprios. Muito bem. Vejamos então como determinar os valores próprios e os respectivos vetores próprios. Para determinar os valores próprios, precisamos de ter a matriz da transformação. E é isso que vamos já tratar. Ou seja, vamos obter, em primeiro lugar, a matriz associada à transformação. Neste caso, nas bases canónicas. Ou seja, consideremos a base canónica de R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E vamos calcular a imagem de cada um dos vetores da base. Ou seja, o t de 1, 0, 0, o t de 0, 1, 0 e o t de 0, 0, 1. Basta substituirmos na expressão da nossa transformação, ou na lei de transformação, e obtemos exatamente as imagens de cada um dos vetores da base. Muito bem. Os elementos da matriz associada à transformação não são mais nem menos do que as coordenadas da imagem de cada um dos vetores escritos em colunas, ou seja, a imagem do primeiro vetor, 3, menos 1, 1, será a primeira coluna da matriz, 3, menos 1, 1. Repare-se que 3, menos 1, 1 é combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, portanto, da base de vetores próprios, da forma 3, menos 1, 1 como coordenadas. Da mesma forma, menos 1, 5, menos 1 será a segunda coluna da matriz, serão as coordenadas da imagem do segundo vetor da base. E 1, 1, 3, a imagem do terceiro vetor da base, serão as coordenadas, ou serão os elementos da terceira coluna da nossa matriz associada à transformação. Muito bem, tendo a nossa matriz, podemos partir para a obtenção dos valores próprios. Já agora, e para um caso querermos a garantia que não nos enganamos, podemos facilmente testar se a nossa matriz está correta. Ou seja, eu posso obter a minha lei de transformação multiplicando a minha matriz pelas coordenadas em vetor coluna de um vetor de coordenadas x, y, z, um vetor qualquer. Ou seja, se eu fizer o produto da minha matriz pela matriz coluna de x, y, z, eu tenho que obter a matriz coluna exatamente da imagem do vetor x, y, z. Reparem, 3x menos y mais z, menos x mais 5y mais z, x menos y mais 3z. Muito bem. Temos, de facto, a garantia de que a nossa matriz associada à transformação se encontra correta. Como determinamos, então, os valores próprios? Os valores próprios serão nem mais nem menos do que as soluções do polinómio característico. Quem é que é o polinómio característico? O polinómio característico é nem mais nem menos do que o polinómio que se obtém a partir do cálculo do determinante da matriz do sistema, subtraída lambda vezes a matriz identidade igualada a zero. Ou seja, na prática, o que eu tenho que fazer é transformar a matriz do meu sistema, da minha transformação, a matriz associada à transformação, que se encontra aqui, subtrair lambda na diagonal e igualar esse determinante a zero. Muito bem. E agora temos que calcular este determinante. Reparem, o que temos aqui e que vamos obter é uma equação em lambda. Muito bem, para calcular este determinante não é muito aconselhável aplicar a regra de Sarros. Reparem que se aplicarmos a regra de Sarros vamos obter um polinómio do terceiro grau, cuja sua resolução poderá não ser fácil. A melhor coisa é, de facto, tentar simplificar o nosso determinante e calculá-lo. Por exemplo, neste caso aqui, o que foi feito foi nem mais nem menos do que substituir a terceira linha por ela subtraída à primeira. Ou seja, menos 2 mais lambda, 0, menos 1 mais 1 dá 0, 2 menos lambda, 3 menos lambda, menos 1 dá 2 menos lambda. E agora, simplificar isto de que forma? Substituindo a primeira coluna por ela
somada com a terceira. Reparem, 3 menos lambda mais 1 dá 4 menos lambda, menos 1 mais 1 dá 0, menos 2 mais lambda mais 2 menos lambda dá 0. Ou seja, ficamos neste caso com um determinante de terceira ordem de muito fácil resolução. De facto, o valor deste determinante é nem mais nem menos do que o produto da diagonal. Ou seja, o polinómio característico será 4 menos lambda vezes 5 menos lambda vezes 2 menos lambda igual a 0, cuja solução é lambda igual a 2, ou lambda igual a 4, ou lambda igual a 5. Ou seja, significa que temos 3 valores próprios. Valor próprio 2, 4 e 5. Muito bem, primeira fase está ultrapassada, vamos calcular os vetores próprios. E então vamos começar pelo primeiro valor próprio. Aliás, para calcular os vetores próprios associados a cada valor próprio, eu só tenho que resolver uma equação do tipo A menos lambda e vezes a identidade, vezes o meu vetor de coordenadas genéricas x, y, z igual a 0. Ou seja, em termos práticos, só temos que resolver sistemas. Então vamos considerar o primeiro lambda, ou seja, lambda igual a 2, e vamos descobrir quais são os vetores próprios que lhes estão associados. Então vamos pegar na matriz do associada à nossa transformação, vamos à diagonal, subtraímos lambda e agora multiplicamos essa matriz pelas coordenadas do vetor genérico x, y, z. Reparem, estamos em R3, igualamos a 0. Muito bem? Se efetuarmos os cálculos, vamos obter nem mais nem menos um sistema. Um sistema homogéneo que tem solução. E vamos resolvê-lo. Podemos resolvê-lo inclusivamente pelo metacondensação. Ou seja, pegamos na matriz completa do sistema e vamos condensá-lo. Neste caso aqui, que foi feito, foi substituída a segunda linha por ela mais a primeira. E foi substituída a terceira linha por ela mais a primeira também. De menos a primeira. Okay? E obtivemos, de facto, já a nossa matriz completa condensada. Reparem, esta matriz do sistema completa, que aqui se encontra, indica-nos que, de facto, o sistema é possível, já sabíamos, era homogéneo, mas é simplesmente indeterminado. Reparem, característica 2, terceira incógnita z, portanto, que é não principal. Muito bem, quanto à solução do sistema, podemos tirá-la logo diretamente, ou seja, y igual a menos z, x igual a menos 2z. Ou seja, significa que o conjunto de vetores próprios de valor próprio 2 são os elementos da forma x, y, z, em que x vale menos 2z e y vale menos z. Ou seja, menos 2z, menos z, z. É o conjunto de vetores próprios de valor próprio 2. Podemos determinar uma base para este conjunto. De facto, como é que eu determino uma base? Reparem, temos apenas uma incógnita neste conjunto. Se eu atribuir o valor a z, por exemplo, igual a 1, obtenho o vetor menos 2, menos 1, 1. De facto, este conjunto é gerado por este vetor. Ou seja, uma base para este conjunto tem apenas um vetor. A dimensão é 1. U igual a menos 2, menos 1, 1 é um vetor próprio, de valor próprio. 2. Muito bem, vejamos agora o que se passa com o valor próprio 4. Ou seja, vamos determinar os vetores próprios de valor próprio 4. Muito bem, pegamos na nossa matriz do sistema, associada à nossa transformação, subtraímos o lambda na diagonal, menos 4, multiplicamos por x, y, z em coluna, igualamos ao vetor nulo, e agora vamos resolver o nosso sistema. Resolvendo o sistema, metacondensação, tão simples quanto isso. Por exemplo, neste caso aqui, segunda linha menos a primeira, terceira linha mais a primeira, e agora terceira linha mais a segunda. E temos o nosso sistema totalmente condensado. Mais uma vez, reparem, o sistema possível simplesmente indeterminado. Ou seja, daqui podemos tirar que y é igual a 0 e que x vai dar igual a z. Ou seja, os vetores próprios de valor próprio 4 serão aqueles elementos da forma x, y, z, em que x vale z, o y vale 0 e o z é qualquer. Ou seja, os elementos da forma z, 0, z. Muito bem, vamos determinar uma base então para este conjunto de vetores próprios.
Mais uma vez, só temos uma incógnita, ou seja, vamos ter apenas um vetor na base. Podemos atribuir, por exemplo, o valor 1 a z e temos o vetor v de coordenadas 1, 0, 1. Mais uma vez, este conjunto de vetores próprios também tem dimensão 1. Finalmente, o último valor próprio, ou seja, lambda igual a 5. Como determinamos? Então, tomamos a matriz associada à nossa transformação, subtraímos 5 na diagonal, ou seja, o nosso valor próprio, multiplicamos pela matriz coluna das incógnitas, x, y, z, e igualamos a 0. Ou seja, mais um sistema para resolver. Muito facilmente também se resolve pelo método de condensação. Ou seja, neste caso particular que se fez, trocou-se nem mais nem menos que a segunda coluna pela primeira, reparem, e agora procedeu-se à condensação. Ou seja, já temos 0 aqui, para anular este valor será nem mais nem menos do que a terceira linha menos a primeira. E agora vamos anular estes 3, ou seja, a terceira linha mais a segunda vezes 3. E temos a nossa matriz completa condensada. Mais uma vez, um sistema possível simplesmente indeterminado, cuja solução é x igual a z, y igual a menos z. Muito bem, então quem são os vetores próprios de valor próprio 5? Serão nem mais nem menos elementos da forma x, y, z, em que o x é igual a z e o y vale menos z. Ou seja, os vetores próprios serão da forma z menos z, z. Podemos construir uma base para este conjunto e reparem, mais uma vez, temos apenas uma variável. Ou seja, uma base para este conjunto terá apenas um vetor. Por exemplo, se dermos o valor 1 a z, teremos o vetor w, 1 menos 1, 1. Ou seja, o vetor w é uma base deste conjunto de vetores próprios de valor próprio 5. Muito bem. Temos também um conjunto com dimensão 1. Uma base de vetores próprios. Bem, por todos aqueles conhecimentos teóricos que nós aprendemos durante o ano, sabemos que estes vetores, que constituem a base de cada um dos conjuntos de vetores próprios, ou seja, o vetor u, que é uma base do vetor próprio, do conjunto de vetores próprios de valor próprio 2. O vetor próprio v, que é uma base do conjunto de vetores próprios de valor próprio 4. E o conjunto, e o vetor w, que é uma base do conjunto de vetores próprios de valor próprio 5. Se juntarmos esses vetores, obtemos nem mais nem menos do que a base de vetores próprios do meu espaço vetorial. De facto, este conjunto de vetores é uma base. Quanto à linha C, ou seja, para determinar a matriz de mudança de base, da base de vetores próprios para a base canónica. Muito bem, aqui só temos que tomar cada um dos vetores da base de destino, ou seja, base canónica. Reparem, queremos a matriz de mudança de base da base de vetores próprios para a base canónica, ou seja, vamos tomar cada vetor da base canónica e vamos escrevê-lo como combinação linear dos vetores da nossa base de vetores próprios que o tivemos anteriormente. Ou seja, A vezes o primeiro vetor, mais B vezes o segundo, mais C vezes o terceiro. De facto, é uma questão de calcularmos e simplificarmos esta expressão, igualarmos ao nosso vetor e obtermos um sistema cuja solução é menos 1/3, 0 e 1/3, respectivamente, para A, B e C. Ou seja, estes A, B e C são nem mais nem menos do que a primeira linha da nossa matriz de mudança de base, como podemos certificar-nos aqui. Menos 1/3, 0, 1/3. Menos 1/3, 0, 1/3. Passemos então ao segundo vetor da base canónica, 0, 1, 0, e vamos escrevê-lo como combinação linear dos vetores da base de vetores próprios, ou seja, A vezes o primeiro, mais B vezes o segundo, mais C vezes o terceiro. Mais uma vez um sistema. Resolvemos o sistema, obtemos a solução. A igual a 0, B igual a 1, C igual a menos 1. Ou seja, estes valores, A, B e C, 0, 1, menos 1, serão a segunda linha da minha matriz de mudança de base. Podemos cá conferir 0, 1, menos 1. Finalmente,
o terceiro vetor da minha base canónica, 0, 0, 1. Vamos escrevê-lo como combinação linear da base de vetores próprios. Resolvemos e simplificamos, obtemos um sistema, cuja solução é 1/3. 1 menos 1/3, respectivamente, para A, B e C. Ou seja, terceira linha da matriz de mudança de base. 1/3, 1 menos 1/3. Ou seja, M é a matriz de mudança de base da base de vetores próprios para a base canónica. Finalmente, qual a matriz associada à transformação, mas agora na base de vetores próprios? Reparem que a matriz que tínhamos inicialmente, associada à nossa transformação, A, é a matriz associada à transformação, mas na base canónica. Eu pretendo agora a matriz associada à transformação, mas na base de vetores próprios que determinamos na linha B. Qual é que será essa matriz? Bem, por fundamentos teóricos, essa matriz é uma matriz diagonal, chamamos A', em que na diagonal principal aparecem nem mais nem menos do que os valores próprios escritos ou dispostos pela ordem em que consideramos os vetores na nossa base de vetores próprios. Ou seja, 2, 4, 5. Muito bem, podemos de facto também prová-lo analiticamente. E usando o quê? Usando a fórmula de semelhança de matrizes. Bem, o que é que diz essa fórmula? Diz-nos que a matriz A', portanto a matriz na base de vetores próprios, é igual a M' transposto menos 1. Portanto, a inversa da transposta da matriz M' vezes A vezes M' transposto. Bem, quem é esta matriz M'? Esta matriz M' é a matriz de mudança de base da base canónica para a base de vetores próprios. Reparem que eu agora quero a matriz associada à transformação na base de vetores próprios. Portanto, eu preciso utilizar na fórmula do cálculo para a semelhança de matrizes a matriz de mudança de base da base canónica para a base de vetores próprios. Ou seja, tem duas formas de obter. Uma delas é usar o raciocínio anterior, ou seja, escrever cada vetor da base de destino, ou seja, da base de vetores próprios, como combinação dos elementos ou dos vetores da base canónica. Por exemplo, o primeiro vetor da base de vetores próprios, escrevo como combinação linear dos vetores da base canónica e obtenho nem mais nem menos as coordenadas. Estes valores, A igual a menos 2, B igual a menos 1 e C igual a 1, serão a primeira linha da matriz de mudança de base, da base canónica para a base de vetores próprios. Já agora, pego no segundo vetor próprio e escrevo como combinação linear dos vetores da base canónica. Ou seja, facilmente tenho as coordenadas desse vetor na base canónica, que serão a segunda linha da minha matriz de mudança de base. E da mesma forma, terceiro vetor da base de vetores próprios, escrito como combinação linear da base canónica, 1 menos 1. 1, terceira linha da minha matriz de mudança de base da base canónica para a base de vetores próprios. Muito bem, tenho então o meu M'. Já agora, a outra forma de obter esta matriz M' seria calcular a inversa da matriz M. De facto, a matriz de mudança de base da base canónica para a base de vetores próprios é a inversa da matriz de mudança de base da base de vetores próprios para a base canónica. Muito bem. Próximo passo, temos então o nosso M', podemos de facto substituir na fórmula e calcular. Ou seja, sendo M' esta matriz, calculamos a sua transposta, ou seja, primeira linha passa à primeira coluna, segunda linha à segunda coluna, terceira linha à terceira coluna. Calculamos a inversa, que por acaso nós sabemos que a inversa da transposta é igual à transposta da inversa, portanto, sabemos que a inversa do nosso M' é a nossa matriz M, significa então que a inversa da transposta da M'
não é mais nem menos do que a transposta de M. E bem, e M já tínhamos calculado anteriormente. Só temos, nem mais nem menos, do que transpor a nossa matriz M. Agora, substituir na expressão M linha transposta inversa vezes A vezes M linha transposta, multiplicar as matrizes e obtemos exatamente a matriz de mudança de base. A matriz associada à nossa transformação na base de vetores próprios, ou seja, matriz diagonal em que na diagonal aparecem os valores próprios.